A Lei Federal de Incentivo à Cultura, ou Lei Rouanet, tem uma nova instrução normativa. E o que é uma instrução normativa? O que muda a partir de agora e quais são os possíveis impactos? Assuntos desse vídeo, e eu peço para que você se inscreva no canal e dê o like se você gostou da pesquisa, não necessariamente da notícia que eu trago. As instruções normativas são adaptações que são feitas de tempos em tempos para melhorar a dinâmica da lei, para adaptá-la aos novos tempos, para obter alguns resultados que se imagina que se pode obter. A ideia, basicamente, em princípio, é melhorar. E é importante dizer também que a Lei Rouanet não acabou simplesmente porque ela, Lei Rouanet, nunca existiu. E eu explico. As leis são batizadas e são regulamentadas com números e, eventualmente, elas recebem nomes simbólicos apenas para melhorar a comunicação com a sociedade ou para homenagear pessoas que foram importantes nessa conquista, no estabelecimento dessa lei. A mudança que foi feita de fato a partir da chegada do atual governo foi a retirada do nome Rouanet da comunicação social, da propaganda oficial do governo. Grande mudança, né? Mas o Rouanet em questão vem a ser o Sérgio Paulo Rouanet, que era o secretário de Cultura na época que a lei foi estabelecida, dezembro de 1991. E essa pessoa não chegou ao governo, não chegou ao cargo, por ter participado do elenco de Malhação ou por ter sido colega de curso de tiro do filho do presidente. Ele era antropólogo, professor universitário, filósofo, e ele foi o tradutor no Brasil de toda a obra de Walter Benjamin. E por essa contribuição à difusão da cultura alemã pelo mundo, ele foi agraciado com a medalha Goethe. Esse governo já tinha, em 2019, editado uma outra instrução normativa. Nela, o limite de captação dos projetos já era jogado para baixo para o limite de até R$1 milhão, nos projetos comuns. E para você não dizer que eu só falo mal, teve mudança positiva nessa instrução normativa de 2019. A principal delas, a obrigatoriedade da contrapartida social em todos os projetos e não apenas nos planos anuais como era anteriormente. Posteriormente, depois que essa instrução normativa foi publicada, o segmento do teatro musical conseguiu uma linha especial, conseguiu estender o seu teto de captação. Eles conseguiram convencer o então secretário de Cultura que eles eram um segmento muito pujante da economia da cultura, da economia criativa, e conseguiram essa expansão. A galera do teatro musical, a gente pode considerar que não é, assim, grande amiga do atual governo, mas ela está longe de ser a maior inimiga. E essas mudanças foram anunciadas com pompa e circunstância pelo secretário de Cultura de então, que veio a cair logo depois por ter plagiado o discurso de um alemão, que não era nem o Walter Benjamin e nem tampouco o Goethe. Com o argumento de torná-la mais justa, mais democrática, mais popular, o governo passou a tesoura e o limite de teto de projetos de tipicidade normal caiu de R$1 milhão para R$500 mil. Os desfiles, os festivais, as exposições têm um teto reduzido para até R$4 milhões. Os museus, as óperas, as bienais, a inclusão da pessoa com deficiência, o teatro musical também teve o seu teto reduzido de 10 para até 6 milhões de reais. Pode parecer um imenso choro de barriga cheia quando a gente fala de R$500 mil, de R$4 milhões, de 6 milhões de reais. Mas a imensa maioria dos projetos que consegue circular, que consegue captar, não chega a 150 mil, 200 mil reais. E os que habitualmente chegam e serão impactados por essas medidas, terão que recorrer, terão que completar a planilha com leis estaduais e leis municipais. E geralmente, as que ficam nos estados mais ricos e cidades mais ricas possuem essa ferramenta, e isso vai tornar mais concentrada a produção cultural no Brasil. E por falar em captar, a grande dificuldade de todos os produtores, saiba que você perdeu 1/3 do tempo para realizar isso, porque o prazo para a captação de projetos caiu de 36 meses para até 24 meses, com o seguinte argumento: nenhum argumento. É só para tornar mais difícil mesmo. Os cachês artísticos individuais foram limitados em R$3 mil por apresentação. E no campo da música, esse limite é de R$15 mil para maestros e R$3.500 para músicos. E novamente aqui, a gente está falando de um campo muito específico, de projetos que são exceção naqueles que são patrocinados pela Lei Federal de Incentivo à Cultura. A consequência dessa limitação é a impossibilidade, por exemplo, de trazer grandes músicos no campo internacional, pessoas que são referências no campo da música mundial,
por conta do valor baixo, por conta do alto valor do dólar, do euro, enfim, o valor deixa de ser atraente e diminui o intercâmbio do Brasil com outros países e aumenta o nosso isolamento cultural. Trabalhar e realizar um projeto pela Lei Federal de Incentivo à Cultura. E as empresas também não podem apoiar por mais de 2 anos um mesmo proponente, um mesmo CNPJ, exceto planos anuais. A questão é que nenhuma empresa é obrigada a apoiar pela Lei Federal de Incentivo à Cultura. Se ela encontrar dificuldade na avaliação e na escolha dos seus projetos, ela simplesmente vai deixar de apoiar. E o segundo ponto, esse de não poder apoiar o mesmo projeto por mais de 2 anos, bem, grandes produtores são também grandes colecionadores de CNPJ. Se eles não puderem usar o CNPJ A, eles utilizarão o CNPJ B. Simples assim. Você também não vai poder fazer remanejamentos dentro da sua planilha. Não pode, por exemplo, tirar do seu cachê para conseguir pagar o valor do combustível que você orçou no ano passado, por exemplo. Claro que isso tudo, que essas mudanças não foram acompanhadas de nenhum estudo, de nenhum levantamento, de nenhuma simulação, de nada que demonstrasse o impacto positivo dessas mudanças no mercado da economia, na produção cultural como um todo, na democratização do recurso público. Tudo cloroquina verbal, tudo retrato de um governo cuja ciência não é o forte. O governo poderia efetivamente mexer no tabuleiro da produção cultural se investisse na capacitação técnica de pequenos produtores culturais ou se desenvolvesse uma linha específica de editais utilizando as empresas estatais. Editais esses que seriam simplificados e regionalizados. Mas ele não vai fazer isso. Para as redes de apoio ao presidente, essas medidas têm como objetivo apenas único de gerar admiração, clique, engajamento e corrente de WhatsApp. E para o segmento da produção cultural, essa nova instrução normativa tem como único objetivo encher o saco. Cada real investido na economia da cultura devolve R$ 1,59 para a sociedade, segundo o levantamento da própria Secretaria de Cultura. É difícil entender a razão de um governo que tem uma economia destroçada atacar um dos campos da economia que mais devolve. A boa notícia é que as instruções normativas costumam ser editadas sempre que troca um governo, e esse governo está para ser trocado. O que não tem recuperação são as centenas de milhares de mortos pelo atraso de vacinas e pelos milhões de hectares destroçados nas florestas do Brasil. Esse, enfim, é o vídeo de avaliação da nova instrução normativa. Se vocês gostaram da nossa pesquisa, não necessariamente das notícias que eu trago, eu peço que você dê o like e que você também faça a sua inscrição no canal para que eu possa, inclusive, propagar aqui notícias melhores. Um grande abraço e até o próximo vídeo.